Na véspera do meu casamento, dirigi até o apartamento da minha futura sogra. Ao sair, esqueci meu cardigã. Quando voltei para buscá-lo naquele exato momento, decidi cancelar o casamento. Eu já estava na metade do caminho de Moema, onde o Lucas morava, para o meu apartamento alugado em Vila Madalena. Quando de repente me lembrei do cardigã, um arrepio percorreu minha espinha. Não era pelo vento frio da noite paulistana que entrava pela fresta da janela do meu carro, mas por causa daquele suéter. Esta não era uma peça de roupa comum. Era um cardigã bege com um decote em V suave e aberto. Na beirada da gola, minha mãe havia bordado minuciosamente duas pequenas flores costuradas à mão, fio a fio, como se tivesse tecido sua vida inteira nele. Pisei fundo no freio. Os pneus cantaram ao parar, deixando uma pequena marca no asfalto. Os faróis do carro atrás de mim piscaram. Alguém buzinou. Eu levantei a mão sem jeito em um gesto de desculpa, olhando pelo retrovisor. E então entrei na faixa de conversão. Mudei de direção como alguém que acabara de perder o coração no meio da estrada. Meu casamento era amanhã. Eu já deveria estar em casa, indo para a cama cedo para que a maquiadora pudesse ir ao hotel logo de manhã. Eu precisava estar no meu melhor, manter minha empolgação e proteger meu sonho de ser noiva. No entanto, aqui estava eu voltando ao apartamento do Lucas apenas por um suéter. Parece absurdo, não é? Mas no fundo, eu sentia que era o último fio que me conectava à minha mãe, a sua bênção, a bondade que ela me havia mostrado, a todo o seu amor. Antes de eu sair da casa da minha família, minha mãe sorriu, suas mãos trêmulas, alisando a gola daquele cardigã. Querida, amanhã você será a esposa de alguém. Use isto para se aquecer. Eu bordei estas duas flores como um símbolo de duas palavras: paz e segurança. Ela disse isso enquanto seus olhos já começavam a escurecer, sua respiração a enfraquecer. Mamãe faleceu no ano passado em uma noite fria como esta. Eu chorei até perder a voz. Depois vivi como uma muda, sabendo apenas que tinha que trabalhar, economizar e tentar comprar uma casa para que mamãe pudesse descansar em paz, mesmo depois de ter partido. Aquele cardigã era uma lembrança à sua mensagem. Algo que eu não podia simplesmente deixar para trás na casa de outra pessoa, mesmo que essa casa se tornasse o lar do meu marido amanhã. O carro parou em frente ao prédio da família do Lucas, em Moema. Uma luz amarela pálida iluminava o corredor. O vento sussurrava entre as árvores, fazendo as folhas murmurarem. Eu saí. Meus saltos fizeram um som seco e estalado no piso de pedra. No vidro da porta do saguão vi meu reflexo. Cabelo levemente ondulado, lábios cor-de-rosa empoeirado, olhos com uma fina linha de delineador. Uma garota prestes a se tornar noiva. Eu disse a mim mesma: Lara, acalme-se. Amanhã é o seu dia feliz. Entrei no elevador. Na parede espelhada vi-me sorrir. Não era um sorriso radiante, mas forçado para me tranquilizar. Eu havia preparado tudo para o casamento de amanhã, como se estivesse me preparando para uma nova vida. O vestido de noiva que mamãe e eu havíamos escolhido há 3 meses custou R$ 40.000. Mamãe disse que era muito. Eu disse a ela: a gente só se casa uma vez. Eu queria estar linda. Mamãe sorriu então, seus olhos marejados de lágrimas. Minha filha sabe se cuidar agora. O salão de festas do hotel havia sido reservado pelo Lucas com muita antecedência. O depósito foi pago como garantia. O apartamento para nossa lua de mel e nossa vida juntos ficava no Itaim Bibi e estava no meu nome. Tinha 120 metros quadrados perto de uma boa escola internacional, um hospital e um parque. Eu economizei dinheiro do meu trabalho por 6 anos mais a herança da minha mãe. Foi o suficiente para a entrada e para garantir um financiamento no banco. Lucas tinha sido tão gentil então dizendo: tudo bem estar no seu nome. Nós vamos ser marido e mulher. O que é seu é meu e o que é meu é seu. Eu acreditei nele.
Acreditei com toda a minha juventude. Acreditei em nosso relacionamento de 5 anos. Eu o conheci há 5 anos em um retiro da empresa. Eu tinha acabado de ser promovida a gerente de projetos e ele era o novo engenheiro líder. Naquele dia, ganhei um notebook de última geração em um sorteio. Lucas tomou a iniciativa de me ajudar a carregar a caixa. Ele sorriu. Parabéns, ele disse. Seu sorriso, então, era como uma brisa suave e refrescante que te amolece antes que você possa erguer sua guarda. A primeira vez que conheci sua mãe Sônia, ela segurou minhas mãos, sua voz doce como mel. Gosto tanto de você, querida. Você parece uma moça boa e trabalhadora. Você não usa muita maquiagem chamativa. As garotas de hoje só sabem se empinar na frente de um espelho e não conseguem cuidar de uma família. Fiquei comovida ao ouvir aquilo, pensando que havia encontrado uma família maravilhosa. E Camila, a irmã mais nova do Lucas, que ainda estava na faculdade, me chamava alegremente pelo nome, me contando sobre seus sonhos e planos, dizendo que queria ser uma mulher independente como eu no futuro. Eu até comprei para ela alguns livros sobre desenvolvimento de carreira como presente. Essas imagens passaram pela minha mente como um filme em avanço rápido. Quando o elevador soou suavemente e se abriu no andar do Lucas, entrei no corredor. A luz do sensor de movimento acendeu. Respirei fundo em frente à porta do apartamento deles. Tudo o que eu tinha que fazer era tocar a campainha, sorrir e dizer: Me desculpe. A Lara esqueceu o cardigã dela. Então eu o pegaria e iria para casa. Simples. Levantei minha mão. Meu dedo pairou sobre a campainha. E naquele exato segundo, uma voz veio de dentro. A voz de Sônia era alta e clara, como se estivesse no telefone com alguém completamente despreocupada em ser discreta. Ah, aquela acabou de sair. Meu Deus! O sorriso dela me dá enjoo. Tão completamente falso. Eu congelei. Meu dedo parecia congelado no ar. Outra voz mais jovem respondeu com um toque de zombaria. Mãe, você é uma atriz de primeira. Eu quase caí na gargalhada quando você estava na frente dela. Engoli em seco. Um suor frio brotou imediatamente nas minhas costas. Uma pergunta sem sentido girava na minha cabeça. Por que eles estão falando assim lá dentro? Sônia soltou uma gargalhada alta e satisfeita. A risada de quem acabou de ganhar um jogo de cartas. Você tem que fazer o papel, minha querida. Se não fizéssemos, como teríamos colocado as mãos naquele apartamento dela, no Itaim Bibi? Aquela é uma área nobre perto da escola internacional. 120 metros quadrados. Vale pelo menos uns 5 milhões de reais. Agora. Sabia. A voz de Camila soava entusiasmada, como uma criança que acabou de receber um presente. E depois do casamento, o apartamento será do Lucas certo. Aí, para passar o país e a escritura vai ser fácil. Então a gente vende. O dinheiro vai dar para o Lucas abrir a empresa dele, né, mãe? Meus ouvidos zumbiam. Meu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Transferido vendido cada palavra era como um tapa. Não no meu rosto, mas diretamente na minha dignidade. Sônia continuou sua voz ficando mais despreocupada, como se eu fosse apenas uma mercadoria cujo valor eles estavam avaliando. Não só o apartamento. A mãe dela era algum tipo de empresária, aparentemente. Ela deve ter deixado muitas economias. Depois do casamento, vamos dizer ao Lucas para bajulá-la um pouco. Assim somos nós que controlamos o dinheiro. A Camila quer comprar um carro. Eu quero comprar uma casa. Mamãe vai te ajudar com isso. Eu me encostei na parede do corredor. Minhas pernas cedendo. O suor frio escorria pelas minhas costas, encharcando minha blusa. Minha cabeça parecia gelada. As palavras doces de Sônia de mais cedo hoje, de repente, se transformaram em algo nojento. Seu sorriso amigável, seu aperto de mão caloroso. A frase "eu te trato como minha própria filha" de repente se tornou um drama barato.
Lá dentro, suas risadas e planos calculistas ainda podiam ser ouvidos claramente. Enquanto isso, eu estava petrificada do lado de fora da porta deles. Minha mão ainda pairava em frente à campainha, incapaz de pressioná-la. Encostei-me na parede fria do corredor, sentindo como se meu mundo inteiro tivesse acabado de virar de cabeça para baixo diante dos meus olhos. A porta de madeira à minha frente não se abriu, mas as palavras de dentro perfuraram meus ouvidos, apunhalando meu coração mais agudamente do que qualquer faca. Acontece que 5 anos de amor, os jantares em família, os apertos de mão calorosos, tudo não passava de uma performance meticulosamente planejada. E eu era a personagem mais ingênua dela. A voz de Sônia ainda ecoava lá de dentro, completamente inconsciente de que sua futura nora estava ouvindo cada palavra atrás daquela porta. E mais uma coisa. No casamento amanhã, Camila finja chorar um pouco. Ok. Diga o quanto o Lucas ama, o quanto ele se importa. Deixe os parentes de ambos os lados verem que o Lucas é um homem responsável e que ama a família. Camila riu. Mãe, não se preocupe. Eu já planejei tudo. Durante os brindes, vou propositalmente servir mais álcool. Quando ela estiver bêbada, será mais fácil de conversar. Eu estremeci. Não de frio, mas de nojo. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou em 1000 pedaços. Isso não era amor. Era uma ilusão. Uma ilusão de que se eu fosse sincera o suficiente paciente o suficiente e amasse o suficiente, eu ganharia uma boa família em troca. Fechei os olhos, respirando fundo. Nenhuma lágrima veio. Talvez o choque tenha sido grande demais. Ou talvez a dor tenha superado a capacidade de chorar. Não havia mais perguntas de por quê na minha cabeça. Apenas um pensamento muito claro. Eu tenho que me salvar. Abri minha bolsa. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava incrivelmente sóbria. Peguei meu celular. Meus dedos voaram pela tela, ligando o gravador de voz. Lentamente me abaixei, aproximando o celular da fresta sob a porta. Lá dentro, a conversa continuou, tornando-se ainda mais descarada. Depois do casamento dela, nossos problemas acabarão. Aquela garota é certinha e tem medo de fofoca. Mesmo que ela quisesse causar problemas mais tarde, ela não ousaria. Exatamente, mãe. As pessoas de fora só verão que nossa família é boa. Se for ela quem pedir o divórcio, todo mundo vai acabar com ela por ser uma mulher ingrata. Eu ouvi cada palavra. Meu coração parecia estar sendo esmagado. Mas minha mão segurava o celular com firmeza. 3 minutos se passaram como 3 anos. Quando decidi que tinha o suficiente, parei a gravação e guardei o celular na bolsa. Fiquei de pé sem mais tremer. Minha mente estava cristalina naquele momento. Eu nunca entraria por aquela porta como Nora. Virei-me e caminhei rapidamente em direção ao elevador. Meus saltos estalaram no piso de pedra mais alto do que quando cheguei. Cada passo parecia pisotear os fragmentos do meu próprio passado. No elevador, o espelho refletia meu rosto pálido. Lábios firmemente pressionados, olhos vazios, mas frios. Olhei para mim mesma e de repente soltei uma risada oca tingida de amargura. Lara, você é realmente uma grande tola, pensei. Mas pelo menos você acordou a tempo. Os carros aceleravam pela noite. As luzes da rua de São Paulo se tornaram borrões de luz. Foi então que me lembrei do cardigã, o suéter bordado da minha mãe ainda naquela casa. Apertei o volante. Uma grande batalha se travava em meu coração. Eu queria voltar e pegá-lo. Eu queria tanto, mas a ideia de ter que tocar aquela campainha e encarar aquelas pessoas me dava náuseas. Não importa, murmurei. Não mais. Um cardigã que esteve naquela casa já estava manchado, não com poeira, mas com a natureza de seus corações. Virei o volante não para voltar, mas para dirigir direto para o meu apartamento alugado em Vila Madalena, um apartamento de 30 metros quadrados com um pequeno quarto e uma sala conjugada com a cozinha. Mas naquele momento,
Era o único lugar onde me sentia segura. Ao abrir a porta, uma brisa fresca de dentro me cumprimentou. Acendi a luz. Em um cabide, pendia meu vestido de noiva branco como a neve balançando levemente ao vento da janela. O luar que entrava fazia as camadas de tule refletirem um brilho frio como um sonho lindo, mas muito frágil. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Depois, ri. Olhe para você, eu disse suavemente. Tão lindo que quase me enterrou viva. Fui até a janela, puxando a cortina um pouco para o lado. O vento de fora trazia o cheiro úmido das ruas da cidade. Tirei um maço de cigarros de uma gaveta. Eu não fumava há muito tempo, mas esta noite eu precisava de algo para manter minha mente afiada. A fumaça do tabaco encheu o ar ardendo nos cantos dos meus olhos. Na névoa, velhas memórias voltaram. 5 anos atrás, Lucas uma vez me disse: Lara, se um dia eu ficasse pobre, você me desprezaria. Eu ri então, dando um tapinha em seu ombro. Se ficarmos pobres, trabalharemos juntos para o nosso sucesso. Eu não preciso de riqueza. O importante é que você seja uma boa pessoa. Olhando para trás, agora minhas palavras pareciam tão ingênuas. Aquelas pessoas não eram materialmente pobres, eram pobres de caráter. Meu celular vibrou, me trazendo de volta à realidade. O nome de Lucas estava na tela. Fiquei olhando por um longo tempo antes de finalmente atender. Você já está em casa. A voz de Lucas era gentil como sempre. Você não mandou mensagem. Fiquei preocupado. Encostei-me na parede. Minha voz tão calma que me surpreendeu. Estou em casa. Ah, que bom. O dia na casa da minha mãe foi cansativo para você. Eu quase caí na gargalhada. Sim, respondi secamente. Lucas riu. Minha mãe gosta muito de você. Ela estava te elogiando constantemente, Lara. Nós vamos nos casar amanhã. Olhei para a fumaça do cigarro, se dissolvendo lentamente no ar. Lucas, eu disse devagar. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Pergunte. Você me ama? Houve um momento de silêncio do outro lado. Por que você está perguntando isso de repente? Ele riu sem graça. Claro que eu te amo. Se não amasse, por que estaria me casando com você? Ah, respondi só perguntando. Pare de pensar demais. É normal ficar estressada antes do casamento. Durma um pouco. Temos que acordar cedo amanhã. Ok, eu disse e desliguei. Coloquei o telefone no sofá. Meu coração não doía. Estava apenas frio. A gravação de 3 minutos na minha bolsa parecia um bloco de gelo, mas também era a única coisa que me impedia de desmoronar. Olhei para o vestido de noiva novamente, depois para o meu pequeno quarto. Tudo isso era fruto do meu próprio trabalho duro. O emprego, o dinheiro, este apartamento, meus sonhos. Tudo bem, eu disse a mim mesma. Amanhã pode não ser um dia de casamento, mas será o dia em que começarei a viver para mim mesma. Caros ouvintes, se vocês estão acompanhando minha história e se compadecem de mim, por favor, deixem um like e se inscrevam neste canal para me acompanhar na jornada que virá. O apoio de vocês é minha motivação para continuar falando a verdade, para contar a história do renascimento de uma mulher que quase entregou sua vida inteira às pessoas erradas. Apaguei o cigarro, desliguei a luz e fui para a cama. Caíma. A noite de São Paulo ainda era longa, mas em meu coração, um amanhecer frio estava começando a raiar lentamente. Mal dormi naquela noite, não por causa de lágrimas ou dor insuportável, mas porque minha mente estava sóbria demais, assustadoramente sóbria. Cada detalhe, cada palavra, cada sorriso falso da família de Lucas se repetia como um filme em câmera lenta, em um loop impossível de escapar. O teto familiar do meu quarto alugado, o brilho amarelo fraco da lâmpada,
o som do tráfego lá fora diminuindo à medida que a noite avançava. Fiquei ali, com a mão no peito, sentindo a batida constante do meu coração. Era estranho. Este coração ainda batia ainda vivo. Só não continha mais a antecipação entusiasmada pelo amanhã que tinha antes. Amanhã deveria ser o dia do meu casamento. Sentei-me, acendi a luminária da escrivaninha e puxei a gaveta de baixo da velha mesa de madeira. Dentro havia uma pasta de documentos bem organizada. A escritura do apartamento no Itaim Bibi, emitida em meu nome, meu contrato de trabalho, Holy Riches dos meus 6 anos de trabalho e um pequeno envelope marrom. Dentro estava o cartão de débito que minha mãe me deixou. Minha mão tremeu um pouco ao tocá-lo. Lembrei-me da minha mãe, segurando minha mão, sua voz fraca, mas muito clara. Guarde todo este dinheiro em segurança. Não conte para a família do seu marido sobre isso, ou não conseguirei descansar em paz. Eu descartei isso na época, até ri, dizendo: Mãe, você pensa demais. Lembrando-me agora, eu só queria voltar àquele momento, abraçá-la com força e dizer: Me desculpe, eu não acreditei em você. Peguei meu celular, coloquei meus fones de ouvido e toquei a gravação novamente. Ah, aquela Lara acabou de sair. Meu Deus, o sorriso dela me dá enjoo. A voz de Sônia ecoou no quarto silencioso, clara em cada suspiro. Não avancei nem desliguei. Forcei-me a ouvir até o fim como uma forma de cortar completamente qualquer caminho de retirada. Depois de ouvir, desliguei o celular e o coloquei na mesa. Não havia mais dúvidas. Não havia mais. Talvez eu tenha entendido mal. Não havia mais. Talvez a mãe dele tenha apenas falado sem pensar. Isso não foi um mal-entendido. Foi uma conspiração. Levantei-me e caminhei até o cabide. O vestido de noiva branco ainda estava lá, silencioso e estranho. Toquei seu tecido macio e de repente tive vontade de rir. Sinto muito, eu disse suavemente. Não é sua culpa. Eu apenas escolhi a pessoa errada para estar ao meu lado. Pendurei o vestido de volta em seu lugar e voltei para a mesa. Pela primeira vez naquela noite, abri meu laptop não para trabalhar, mas para procurar o número de telefone da minha tia Helena. Tia Helena era a melhor amiga da minha mãe e advogada civil. Quando mamãe ainda estava viva, ela vinha frequentemente à nossa casa e sempre me dizia: Esta criança precisa ser forte no futuro. Não deixe ninguém te intimidar. Olhei para o relógio. Eram 5 da manhã. Minha mão parou sobre o teclado. Hesitei por um momento, depois fechei o laptop. Ainda não era a hora. Eu tinha que pensar com extrema clareza. O que aconteceria se eu cancelasse o casamento? A família de Lucas ficaria furiosa. Parentes de ambos os lados começariam a sussurrar. Amigos e colegas fariam perguntas. Haveria aqueles que simpatizavam, aqueles que culpavam e aqueles que apenas assistiriam de longe e julgariam. Mas se eu não cancelasse, perderia minha casa, meu dinheiro e meu autorrespeito. Comparado a isso, o que eram alguns rumores? Fiz a mim mesma uma pergunta muito simples. Se mamãe estivesse viva, o que ela quereria que eu fizesse? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Ela quereria que vivesse bem por mim mesma. O céu estava clareando lentamente. Uma luz pálida entrava pelas frestas das cortinas, banhando o quarto em tons suaves de cinza. Levantei-me e fui ao banheiro. A água fria no meu rosto me ajudou a acordar completamente. Olhando para mim no espelho, percebi que meu olhar havia mudado. Não era mais ingênuo, não mais cheio de sonhos. Havia apenas uma força calma e determinação. Tudo bem, eu disse a mim mesma. Vamos fazer isso. Troquei para uma roupa de trabalho elegante, uma blusa branca, calça preta, cabelo preso em um coque elegante. Não um vestido de noiva, não uma roupa de noiva, mas o traje de alguém prestes a lidar com o negócio mais importante de sua vida. Preparei uma xícara de café preto.
Seu sabor amargo se espalhou na minha língua, mas era estranhamente reconfortante. Na minha cabeça, os passos a serem dados começaram a aparecer com clareza nítida. Passo 1: anunciar o cancelamento do casamento. Passo 2: bloquear contatos para evitar manipulação emocional. Passo 3: procurar ajuda legal para proteger meus bens e reputação. Claro, conciso, sem rodeios. O telefone vibrou. Uma mensagem de Camila. Lembre-se de ir para a cama cedo. A noiva tem que ser a mais bonita. Olhei para a mensagem e ri. Uma risada que não era mais amarga em sua essência. Não se preocupe, pensei. Amanhã estarei incrivelmente afiada. Eu não respondi. Coloquei o telefone de lado, abri meu aplicativo de mensagens e procurei pelo nome de Lucas. A foto do perfil dele ainda era nossa foto feliz juntos de nossas férias em Campos do Jordão no ano passado. Olhei para ela por alguns segundos, depois digitei palavra por palavra. Lucas, o casamento está cancelado. Não vamos nos casar. Sem explicações extras, sem reclamações, sem pontos de exclamação. Pressionei enviar. O status da mensagem mudou para entregue. Meu coração acelerou por uma fração de segundo e depois desacelerou. Um estranho alívio me invadiu, como se eu tivesse acabado de soltar uma pedra enorme dos meus ombros. Imediatamente meu telefone começou a vibrar sem parar. Uma ligação de Lucas, depois de Sônia, depois de Camila. Olhei para a tela com calma e desliguei o telefone. Não porque estivesse com medo, mas porque sabia que neste momento o que quer que dissessem seria fútil. Eles não precisavam da verdade. Eles só precisavam de lucro. Sentei-me em minha cadeira, observando os raios de sol entrarem no quarto. Um novo dia havia começado. Não um dia de casamento, mas o dia em que decidi retomar minha vida. Caros ouvintes, se vocês seguiram minha história até este ponto, talvez muitos de vocês sintam um aperto no peito, raiva e simpatia. Mas acreditem em mim, depois de noites sem dormir como essa, um caminho mais brilhante sempre aguarda. Respirei fundo, liguei meu telefone novamente e procurei o número da tia Helena. Tia Helena, eu disse quando a ligação foi atendida do outro lado. Minha voz estava rouca, mas firme. A Lara precisa da sua ajuda com um assunto muito urgente. Houve silêncio por alguns segundos do outro lado. Então a voz da tia Helena ficou séria. Diga-me, Lara, o que aconteceu. Olhei pela janela onde os raios de sol já banhavam os telhados das casas antigas. Eu não vou me casar, eu disse, e preciso proteger tudo o que minha mãe me deixou. A advogada Helena chegou ao meu apartamento alugado quando a manhã estava em pleno andamento. Ela usava um blazer cinza, o cabelo em um coque, o rosto sério, mas os olhos incrivelmente calorosos. Assim que entrou, olhou ao redor do quarto. Seu olhar parou no vestido de noiva pendurado no cabide. Depois se voltou para mim. Você está bem. Eu assenti e sorri levemente. Meu sorriso não tremia mais como na noite anterior, mas estava estranhamente calmo. Estou bem, tia Helena. Nunca estive com a mente mais clara. Helena não insistiu em detalhes. Ela pousou a bolsa, sentou-se à minha frente e tirou um pequeno bloco de notas e uma caneta. Conte-me tudo desde o início. Cada detalhe. Não omita nada. Eu contei a ela. Contei tudo desde o momento em que voltei para pegar o cardigã, sobre cada palavra que ouvi de trás da porta, até a gravação de 3 minutos, salva no meu celular. Quando toquei a gravação para a tia Helena naquele pequeno quarto, o tempo pareceu congelar. Tia Helena ouviu com foco intenso, sem interromper. Quando a gravação terminou, ela suspirou profundamente. Você teve muita sorte, disse ela lentamente. Muita sorte de ter ouvido isso, e ainda mais sorte de ter conseguido gravar. Eu sorri. Uma mistura de amargura e diversão surgiu em meu coração. Nunca pensei que teria que fazer algo assim um dia. A vida é assim, respondeu Helena.
Algumas lições têm um preço muito alto, mas se você não as aprende, o preço será ainda maior. Ela abriu sua pasta e tirou um arquivo de papéis brancos. Agora me escute. Primeiro, você não pode ceder de forma alguma. Esta família vai tentar de tudo. Eles vão ligar, aparecer pessoalmente, chorar, te culpar e até te ameaçar. O único objetivo deles é fazer você vacilar. Eu assenti, segundo todas as escrituras de propriedade em seu nome. Nunca, sob nenhuma circunstância, entregue os documentos originais. Você entendeu? Sim, entendi. Terceiro, ela me olhou diretamente nos olhos. Se tiver que falar com eles, faça-o apenas com um advogado presente. As palavras da tia Helena não eram para confortar. Eram uma tábua de salvação lançada no momento perfeito. Meu telefone tocou como se para provar o ponto dela. O número de Lucas estava na tela. Olhei para ele por um momento depois, apertei o botão verde. Onde você está? A voz de Lucas não era mais gentil. Estava apressada e irritada. Você tem alguma ideia do que está fazendo? Liguei o viva-voz e coloquei o telefone na mesa. Estou em casa. Que casa? Com que direito você cancela o casamento sem falar comigo sobre isso? Olhei para a tia, Helena. Ela deu um leve aceno de cabeça. Lucas, eu disse com voz monótona. Eu te enviei uma mensagem muito clara. O casamento está cancelado. Não vamos nos casar. Por qual motivo? Lucas levantou a voz. Diga-me, você não pode simplesmente fazer algo tão absurdo. Absurdo? Eu ri. Você realmente quer saber o motivo? Sim, eu quero ouvir. Não respondi imediatamente. Peguei meu celular e toquei a gravação de áudio. A voz de Sônia, a voz de Camila. Cada palavra ressoou claramente no quarto. Do outro lado, um silêncio mortal caiu de repente. Apenas a respiração ofegante de Lucas podia ser ouvida. Quando a gravação terminou, finalmente falei novamente. Você ainda quer ouvir o motivo? Um longo silêncio. Finalmente, Lucas falou, sua voz não mais tão confiante, sobre isso. Deixe-me explicar. Minha mãe estava apenas falando. Ela não estava falando sério. Ah, é mesmo? Perguntei. E o apartamento? E o dinheiro da minha mãe? E o plano de me embebedar no casamento? Lara, me escute. Já ouvi tudo o que precisava ouvir. Lucas começou a perder a paciência. Não exagere, o casamento está todo arranjado. Os convidados, o local, a família. Se você cancelar, vai trazer vergonha para ambas as nossas famílias. Sorri amargamente. E você já pensou que eu perderia minha vida inteira? Lucas ficou em silêncio. Naquele momento, outra voz interveio. A voz de Sônia. Lara, querida, não ouça essa gravação e tire conclusões precipitadas. Eu só estava dizendo aquelas coisas por preocupação com o seu futuro, o seu e o do Lucas. Olhei pela janela. Os raios de sol pareciam ofuscantes. Sônia, eu disse lentamente. Você não precisa mais atuar. Eu ouvi tudo. Que jeito é esse de falar? Eu te tratei como minha própria filha. Se você me tratasse como uma filha, não teria planejado vender meu apartamento pelas minhas costas. Sônia ficou em silêncio por um momento. Então sua voz se elevou. Como você ousa falar assim comigo, sua moleca? Respirei fundo. Estou apenas falando com base nos fatos. Naquele momento, tia Helena interveio, sua voz calma, mas incrivelmente firme. Bom dia, Sônia. Meu nome é Helena e a partir de hoje sou a representante legal da Lara. Silêncio completo do outro lado. A advogada Helena continuou. Toda a comunicação agora passará diretamente por mim. Quaisquer ameaças, difamação ou tentativas de aquisição fraudulenta de bens serão registradas e comunicadas às autoridades policiais de acordo com a lei. Após um longo momento,
Lucas falou seu tom muito mais baixo. Lara, você realmente quer complicar tanto as coisas? Olhei diretamente para o telefone. Não fui eu quem complicou. Eu apenas parei na hora certa. Eu desliguei. O quarto ficou silencioso novamente, mas não era o silêncio opressivo da noite anterior. Era o alívio que se segue a uma forte tempestade. Tia Helena olhou para mim, um toque de orgulho em seus olhos. Você lidou bem com isso. Afundei na cadeira, soltando um longo suspiro. Tia Helena, eu disse. Não estou tão triste quanto pensei que estaria, porque acordei a tempo. Olhei para o vestido de noiva. Pela primeira vez, não senti arrependimento. Gostaria de lhe pedir mais uma coisa, eu disse. O dinheiro que a família de Lucas pegou emprestado de mim ao longo dos anos. Quero cobrar essa dívida. Tia Helena assentiu. Prepare todos os registros de transação. Eu cuidarei do resto. Levantei-me. Fui até minha mesa e abri a gaveta. Os comprovantes de transferência apareceram diante dos meus olhos um por um. Cada número era uma lembrança do passado. Graças a Deus eu guardei tudo isso, murmurei. A advogada Helena sorriu. Não é uma questão de sorte, é o resultado de quão prudentemente você gerencia seus assuntos. Lá fora, São Paulo já entrava em sua manhã agitada. As pessoas ainda iam a casamentos, davam os parabéns, acreditavam em belas imagens. Enquanto isso, nesta pequena sala, eu estava passo a passo, desmontando a armadilha que fora montada para mim por 5 anos. E eu sabia que esta tempestade ainda não havia acabado. Mas pelo menos agora eu estava do lado certo. Após o telefonema daquela manhã, meu quarto alugado se transformou imediatamente em um quartel-general estratégico. Tia Helena puxou uma cadeira para a mesa, abriu seu laptop e arrumou os documentos em pilhas organizadas. Fiz outro café, coloquei-o na frente dela e depois me sentei à sua frente. Não houve formalidades. Trabalhamos como duas pessoas resolvendo uma equação matemática complexa, onde a aposta era o pedaço da minha vida futura. Dê-me todos os registros de transação, disse a advogada enfaticamente. Quanto mais claro, melhor, eu assenti, abrindo a pasta que preparei durante a noite. 17 transferências, cada uma por um motivo diferente. Às vezes era uma emergência familiar súbita. Às vezes, Camila precisava pagar a mensalidade da faculdade. Às vezes, era para reparos em casa, um investimento temporário ou apenas um empréstimo para tapar um buraco. Os valores variavam de R$ 2.500 até R$ 37.500, totalizando mais de R$ 50 mil. Helena leu-os lentamente, como se estivesse lendo uma acusação. Primeiro, ela disse uma transferência para a conta de Sônia, anotação empréstimo temporário. Segundo, mesma conta. Terceiro, uma transferência para a irmã de Lucas Camila. Sorri amargamente. Eu pensava de forma muito simples naquela época. Eles são família e têm problemas. Então, eu ajudo. Tia Helena olhou para mim. Você não errou ao ajudar. Você errou ao ajudar pessoas que não mereciam tantas vezes. Suas palavras me fizeram rir. Uma risada muito leve, não mais amarga. Talvez porque alguém finalmente disse em voz alta o que eu sentia em meu coração e com justiça. Meu telefone vibrou sem parar. As mensagens chegavam uma após a outra de Lucas. Lara, por favor, apenas ouça minha explicação. De Camila. Podemos conversar sobre isso normalmente. Por que você está fazendo tanto escândalo? Um número desconhecido também ligou. Olhei e não atendi. A advogada Helena olhou para a tela do meu celular e acenou com a mão. Não atenda. Eles estão testando sua reação. Silenciei o toque e coloquei o celular com a tela para baixo. Naquele momento, achei toda a situação bastante divertida. Neste dia, eu deveria estar com a maquiadora usando um vestido de noiva e sorrindo para os convidados. Em vez disso, eu estava contando cada real que já havia emprestado,
para exigir justiça. Verdadeiramente, ninguém pode escrever o roteiro de nossas vidas. No início da tarde, Helena terminou de redigir a notificação extrajudicial. As frases eram claras e específicas, sem emoção excessiva. Lia sentindo como se estivesse lendo a história de outra pessoa. Assine, disse ela. Peguei a caneta e assinei meu nome com confiança. A assinatura trêmula do passado se foi. Feito. Helena fechou o arquivo. Vou enviar esta notificação esta tarde. Se forem espertos, negociarão. Se não temos base legal suficiente. Respirei aliviada. Tia Helena, sinto-me muito mais leve porque finalmente parei de mentir para mim mesma. No final da tarde, depois que a advogada foi embora, finalmente tive tempo de ficar sozinha. Os raios de sol entravam no quarto, iluminando o vestido de noiva branco que ainda estava pendurado no canto. Olhei para ele, aproximei-me e acariciei suavemente seu tecido. Sinto muito, eu disse baixinho. Acontece que você não era para mim. Tirei o vestido do cabide, dobrei-o com cuidado e o coloquei em sua caixa. Eu ainda não sabia o que faria com ele, mas tinha certeza de uma coisa. Eu não o usaria para entrar em uma vida falsa. O telefone tocou novamente. Desta vez, Lucas estava ligando de seu número do trabalho. Olhei por um momento e atendi. Lara. Sua voz era você. Realmente quer levar isso tão longe? Recostei-me na cadeira. Minha voz calma. Eu só quero de volta o que é meu. Esse dinheiro será devolvido a você, mas por favor, não use mais um advogado. Podemos conversar só nós dois. Eu ri. Lucas, eu conversei com você o suficiente nos últimos 5 anos. Pense bem, estivemos juntos por 5 anos. É impossível que você esteja jogando tudo fora por causa de algumas palavras estúpidas. Não é por causa de algumas palavras, respondi, mas por causa da maneira como todos vocês olharam para mim. Silêncio do outro lado. Vou falar com minha mãe, ele disse baixinho. Fale com quem você quiser, respondi. Mas de agora em diante, por favor, trate de todos os assuntos relativos a dinheiro e meu bom nome através da minha representante legal. Desliguei. Desta vez não houve tremor, arrependimento ou hesitação. Naquela noite, preparei uma massa simples para mim e comi enquanto ouvia música suave. Pela primeira vez em dias, minha cabeça não estava cheia de caos. De repente, pensei que se este evento não tivesse acontecido, eu poderia ter passado o resto da minha vida como uma esposa paciente, servindo como um banco de recursos de reserva para toda a família do meu marido. O pensamento me fez estremecer e então ri novamente. Eu me livrei de uma bela enrascada. Eu disse a mim mesma: caros ouvintes, se vocês estão me ouvindo até este ponto, se sentem simpatia por mim ou um alívio por eu não ter mais que sofrer em silêncio. Por favor, deixem um like e se inscrevam no meu canal para continuar me acompanhando. Cada pedacinho do apoio de vocês é um lembrete de que uma mulher que se levanta para se defender nunca está sozinha. Aí a noite abri a janela para deixar entrar um pouco de ar fresco. Pela primeira vez em muito tempo, dormi muito profundamente, sem sonhar com um casamento, sem sonhar com uma porta entreaberta. Certamente haveria mais tempestades amanhã, mas eu estava pronta para elas. Na manhã seguinte, acordei quando meu alarme tocou às 6h30, exatamente a hora que eu costumava acordar para o trabalho. Por um momento, minha cabeça ficou um pouco confusa. Por uma fração de segundo, ainda pensei que hoje eu deveria estar com um vestido de noiva sentada em frente a um espelho, ouvindo o zumbido alto de um secador de cabelo e sentindo o cheiro de pó facial. Mas isso durou apenas um segundo. Lembrei-me de tudo, e o primeiro sentimento que surgiu não foi arrependimento, mas um imenso alívio. Espreguicei-me e abri a janela. O céu sobre São Paulo estava claro naquela manhã, uma ocorrência rara.
Os raios de sol iluminavam os telhados do outro lado da rua, trazendo calor e paz. Um dia comum. E foi essa mesma normalidade que me fez sentir segura. Me arrumei para o trabalho como de costume. Blusa branca, calça preta, sapatos baixos. Ninguém no escritório sabia que este deveria ter sido o dia do meu casamento, e eu não queria que ninguém descobrisse. Era minha vida particular, e eu preferia mantê-la assim. Assim que saí do meu apartamento, meu telefone vibrou. Desta vez não era o Lucas, mas um número desconhecido. Olhei para ele por alguns segundos e decidi atender. Alô? Falo com a senhorita Lara. A voz de um homem de meia idade um tanto severa. É ela. Quem está falando sou o tio do Lucas. Diga-me o que diabos aconteceu entre vocês dois. A família inteira está em choque com o seu comportamento. Parei no topo da escada, apoiando-me no corrimão. Qual versão da história o senhor gostaria de ouvir, tio? A versão verdadeira, criança. Um casamento não é pouca coisa. Se há um problema, vocês precisam conversar. Por que você está fazendo tanto circo com isso? Sorri. O senhor está certo. Assuntos importantes precisam ser esclarecidos. A verdade é que não vou me casar e tenho motivos muito fortes para isso. Que motivos poderosos poderiam ser esses? Eu não tinha a intenção de me explicar a ele. Se o senhor quer saber os motivos, convido-o a entrar em contato com minha advogada. Ela tem todas as provas. Houve um breve silêncio do outro lado. E então sua voz ficou mais gentil. Você e o Lucas estiveram juntos por muito tempo, afinal. Seu tio só espera que você reconsidere. Eu reconsiderei com muito cuidado, eu disse. Não mudarei minha decisão. Desliguei. Ao sair pelo portão, o vento soprava fresco. Não havia mais tempestades em meu coração. Eu sabia que haveria mais ligações como essa, mas eram como pequenas ondas. Elas não tinham mais o poder de me derrubar. No escritório, tudo estava normal. Colegas me cumprimentaram, perguntaram sobre projetos, discutimos tarefas. Ninguém mencionou um casamento. Talvez porque eu fosse geralmente uma pessoa bastante reservada, ou talvez porque todos estivessem ocupados com suas próprias vidas. E de repente percebi que o mundo não para de girar por causa de um casamento cancelado. Era apenas o centro do universo em minha própria mente. Na hora do almoço, enquanto eu comia meu telefone, vibrou novamente. Desta vez era Sônia. Olhei para o nome na tela, suspirei e atendi. Lara. A voz dela soava completamente diferente do dia anterior. Era tão gentil que parecia estranho. Onde você está, querida? Estou no trabalho. O que foi? Posso ir te ver? Vamos conversar só nós duas. Ri levemente. Acho que não temos mais nada para conversar. Você está com raiva de mim. Não está. Estou velha agora e às vezes digo coisas tolas. Por favor, me perdoe. Olhei pela janela do escritório onde o sol brilhava diretamente na minha mesa. Não estou com raiva. Só não confio mais em você. Do que você está falando? Quero dizer que de agora em diante, por favor, discuta todos os assuntos com minha representante legal. Não quero ouvir mais nenhuma explicação. Do outro lado, a voz dela mudou de repente, perdendo toda a sua gentileza. Lara, você não acha que só porque tem um pouco de dinheiro pode tratar as pessoas assim? Nossa família também tem sua honra. Ri amargamente. A honra não está no que você diz, está no que você faz. Desliguei e bloqueei o número dela. Minha mão tremeu um pouco, mas meu coração se sentiu incrivelmente leve, como se eu tivesse acabado de trancar uma porta que deveria ter sido fechada há muito tempo. No final da tarde, tia Helena me enviou uma mensagem. Eles receberam a notificação. Querem negociar. Li a mensagem e mordi o lábio. Respondi: Tia Helena, por favor, cuide disso. Não quero me encontrar com eles. Helena respondeu rapidamente: Não se preocupe. Concentre-se na sua vida. Guardei meu celular e voltei ao trabalho.
Minha mente não estava mais cheia de imagens da família de Lucas. Em seu lugar, havia planos para projetos futuros, prazos, assuntos muito mundanos. E foi essa mesma mundanidade que me fez sentir que eu estava de volta aos trilhos. Depois do trabalho, passei no supermercado, no térreo do meu prédio, para comprar algumas coisas para o jantar. Na fila do caixa, percebi que estava assobiando baixinho. Era um hábito que eu não tinha há muito tempo. De volta ao meu apartamento, preparei uma refeição simples e comi enquanto assistia ao noticiário. A vida continuou. Não terminou só porque um casamento não aconteceu. Antes de dormir, abri meu armário. Tirei outro cardigã, um que minha mãe havia tricotado para mim e que eu havia guardado com cuidado. Coloquei-o e fiquei em frente ao espelho. Era de um tom creme suave. O corte era simples, os pontos um pouco desiguais, mas era incrivelmente quente. Mãe, eu disse baixinho, a Lara está bem. A mulher que me olhava no espelho não tinha exaustão ou medo no rosto. Havia apenas a paz de alguém que sobreviveu a uma tempestade e sabia o que queria. Apaguei a luz, fui para a cama e silenciei meu celular. Nenhuma ligação poderia me puxar de volta ao passado. Aquela porta estava fechada e a chave estava em minhas mãos. 3 dias após o cancelamento do casamento, o que eu esperava chegou. Não na forma de um confronto direto, mas como sussurros e rumores que se infiltraram por telefonemas, olhares furtivos e perguntas feitas como que por acaso, mas afiadas como agulhas. Naquela manhã, eu mal havia me sentado em minha mesa quando uma colega da baia ao lado se aproximou. Sua voz era uma mistura de curiosidade e timidez. Lara, ouvi dizer que você teve alguns problemas no fim de semana passado. Olhei para cima, sorrindo, com uma calma estoica. Ah, eu cancelei meu casamento. Os olhos da minha colega se arregalaram. Sério. Por que tão de repente não éramos compatíveis? É só isso, respondi. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. Bem, é verdade. Casamento é uma decisão para a vida toda, afinal. Ela voltou para sua mesa, mas eu sabia que a história não terminaria ali. Na hora do almoço, meu celular vibrou. Uma mensagem de uma antiga conhecida que havia participado de algumas reuniões da família de Lucas. Lara, ouvi dizer que você cancelou o casamento porque o Lucas não é rico o suficiente. É verdade. Li a mensagem e ri alto. Não foi uma risada de alegria, mas nascida do hábito de estar acostumada com a facilidade com que a culpa é transferida. Respondi com uma única frase: a história não é bem essa. Então, larguei o celular sem oferecer mais explicações e sem entrar em debate. Naquela noite, a advogada Helena ligou. Eles começaram uma campanha de difamação contra você? Disse a advogada diretamente. Estão espalhando histórias de que você desprezou o Lucas por causa de sua renda mais baixa e que você tinha exigências exorbitantes. Eu estava parada junto à janela, observando o rio de pessoas voltando para a casa do trabalho na rua abaixo. Eu sei, tia Helena. Você quer que eu emita uma declaração? Balancei a cabeça, embora soubesse que Helena não podia ver. Ainda não. Não tenho intenção de me explicar ou discutir. Você tem certeza de que pensou bem nisso? Sim. Aqueles que confiam em mim não precisam de explicação. E para aqueles que não confiam, não adianta explicar nada. Helena suspirou pesadamente. Você é igual à sua mãe. Eu sorri. Mamãe, uma vez, disse a mesma coisa quando foi confundida com alguém que não era. Os dias seguintes foram marcados por rumores que se espalharam mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Algumas pessoas perguntavam indiretamente, enquanto outras simplesmente permaneciam em silêncio, olhando para mim com uma certa distância. Escolhi a única maneira sensata de enfrentar isso, viver normalmente. Chegava ao trabalho na hora, focava em minhas tarefas, realizava reuniões,
Escrevia relatórios e planejava novos projetos, como se o cancelamento do meu casamento nunca tivesse acontecido. À noite, eu cozinhava, lia livros e fazia exercícios leves. Minha vida não descarrilou apenas por causa de rumores. Às vezes, quando estava sozinha, me perguntava se deveria publicar algum tipo de explicação. E então eu me lembrava dos olhos gananciosos de Sônia atrás da porta da risada de Camila, enquanto planejava tomar posse do apartamento no Itaim Bibi, e daquela gravação fria e sem alma de 3 minutos. Eu sabia que meu silêncio não era resultado de fraqueza, mas da minha própria dignidade. Uma noite recebi uma ligação. O número era desconhecido, mas reconheci imediatamente a voz quando ouvi as palavras Lara, é o Lucas. Ele parecia terrivelmente cansado. Eu só quero te perguntar uma coisa. Apenas me diga. Você já me amou de verdade? Recostei-me na cadeira olhando para o brilho amarelo da lâmpada refletido na parede. Eu te amei, eu disse incrivelmente calma. Então por que você foi tão cruel? Não fui cruel, interrompi. Mas não posso amar cegamente. Silêncio do outro lado. Lara, ele disse baixinho. Só agora estou percebendo que foi meu erro. Soltei um longo suspiro. Lucas, se foi um erro ou não, realmente não importa mais. Você não pode me dar mais uma chance. Balancei a cabeça. Existem algumas portas que, uma vez fechadas, só trarão mais dor se você tentar abri-las novamente. Ele não disse mais nada. A ligação terminou em silêncio absoluto. Naquela noite não fiquei triste, nem me senti vitoriosa. Senti apenas um vazio suave em meu coração, que, no entanto, rapidamente começou a se preencher com uma nova paz interior. Alguns dias depois, a advogada Helena trouxe notícias. Eles concordaram em pagar o dinheiro emprestado em 3 parcelas, anunciou ela. Cada uma será de vários milhares. A primeira parcela chegará na próxima semana. Assenti ao telefone. Muito obrigada, tia Helena. Você quer encontrá-los para assinar o acordo de quitação? Não respondi instantaneamente. Você me representa. Tudo bem. Após a ligação, fiquei junto à janela por um longo tempo. Lá fora, a cidade começava a brilhar com suas luzes noturnas. Tudo continuava a funcionar independentemente das tragédias pessoais das pessoas. E naquele momento percebi inesperadamente uma coisa. Desde que cancelei o casamento até agora, não chorei uma vez sequer por ter perdido o Lucas. Eu só chorei pela versão anterior de mim mesma, que cometeu um erro tão grande em sua confiança. E uma vez que essa versão se foi, minhas lágrimas finalmente secaram. Se alguém me perguntasse se a fofoca foi dolorosa, eu diria que sim, mas essa dor não era de forma alguma grande o suficiente para me puxar de volta para um lugar ao qual eu nunca pertenci. Abri o armário e peguei a caixa com o vestido de noiva. Não a abri. Ainda não estava com pressa. Tudo leva tempo até mesmo deixar ir. Sentei-me na cama, abri um caderno e escrevi uma frase simples. Silêncio não significa que você é fraca. Apenas significa que você é forte o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. Fechei o caderno e apaguei a luz. Lá fora, o zumbido dos carros, os sons da vida continuavam. No meu pequeno quarto, eu estava aprendendo a me manter firme em meus próprios pés, ignorando completamente o que era dito sobre mim. Aquela semana passou muito devagar, como se a própria cidade tivesse deliberadamente diminuído o ritmo para me deixar respirar. Manhãs para o trabalho, noites de volta para casa. Percorrendo o caminho familiar, comecei a notar algo incomum em mim. A ansiedade não me sufocava mais. Em vez disso, um espaço profundo e silencioso havia surgido. Um espaço não ameaçador, como um quarto recém-limpo de anos de entulho acumulado. Na tarde de sexta-feira, assim que eu estava terminando um relatório, meu celular vibrou. Uma notificação do meu aplicativo bancário
Piscou na tela por uma fração de segundo, carregando uma mensagem simples que me fez congelar. Depósito de R$ 16.500 foi creditado. Fiquei olhando para as palavras. Não pulei de alegria, não soltei um enorme suspiro de alívio e não senti a imensa felicidade que pensei que sentiria. Tudo o que senti foi um chão sólido sob meus pés, como se um tijolo tivesse voltado ao seu devido lugar. Um momento depois, a advogada Helena ligou. A primeira parcela está na sua conta. Eles não ousaram atrasar. Sim, tia Helena, respondi. Muito obrigada. Como você se sente? Pensei por um momento. Normal. Tia Helena riu baixinho. Bom, normal significa que você não está mais deixando que eles ou o dinheiro deles te sufoquem. Depois que ela desligou, recostei-me na cadeira do escritório e olhei pela janela. O céu havia assumido um tom de outono. Nuvens baixas atingiam um sol pálido. Naquele momento, um colega passou por ali. Ele me notou olhando pela janela. Ele sorriu e disse: Lara, você parece excepcionalmente relaxada hoje. Eu estou, respondi, devolvendo o sorriso. Acabei de conseguir acertar algumas dívidas antigas. Devem ter sido assuntos importantes. Eu estava apenas aprendendo a deixar ir, eu disse com um meio sorriso. Ele não insistiu no assunto, apenas assentiu e foi para sua mesa. Há algumas coisas na vida que, se você as explica, as pessoas não entenderiam de qualquer maneira. É melhor guardá-las para si mesmo. Naquela noite, voltei para a Vila Madalena mais cedo do que o normal. Quando abri a porta do meu pequeno apartamento, fui imediatamente recebida pelo cheiro de madeira, o cheiro de roupa do varal e simplesmente a atmosfera da vida que eu estava construindo aqui. Acendi uma luminária, sentei-me à minha mesa e abri meu aplicativo bancário. Olhei para o saldo da conta, não para verificar, mas para confirmar a mim mesma que a vida estava voltando à estabilidade. Lembrei-me das vezes no passado em que transferi dinheiro para o Lucas. Às vezes durante o jantar, às vezes no meio de uma reunião de equipe, às vezes até no meio da noite, depois de ler uma mensagem de que sua família estava com uma dívida súbita. Terminei cada um desses momentos dizendo a mim mesma para minha própria paz de espírito: Bem, eu tenho que ajudar. Quando você ajuda entes queridos é nobre, mas no fundo uma ansiedade suprimida se escondia. Eu a ignorei conscientemente na época. Hoje eu não precisava mais. Do armário puxei a caixa branca, joguei-a na cama e sentei-me na beirada. Olhei para a caixa de papelão por um longo tempo, depois levantei hesitantemente a tampa. Sabe, eu disse suavemente, como para um amigo. Às vezes há coisas de uma beleza cativante. É uma pena que não sejam para nós guardarmos. Levantei as abas da caixa. O vestido branco como a neve estava impecavelmente arrumado, impecável, perfeitamente reto. Nenhum único vestígio do dia do casamento outrora desejado. Passei suavemente a mão sobre o tule macio. Estava frio ao toque. A dor não ressoava mais dentro de mim. O arrependimento havia evaporado. Tudo o que restava era uma nostalgia agridoce por memórias tão distantes. Fechei as abas da caixa, escondendo seu conteúdo novamente. O que eu faria com ele, eu ainda não sabia. Mas eu tinha 100% de certeza de que, quando a decisão fosse finalmente tomada, não sentiria nem o menor lampejo de dúvida. Então meu smartphone vibrou na minha mão. Camila, a irmã do Lucas. Aqui está a confirmação da primeira parcela. Perdoe-nos por aquele incidente de algumas semanas atrás. Lendo o texto dela, não reagi. Fiz um momento de silêncio e depois digitei lentamente palavra por palavra. Pagar o que você deve não é um favor. É sua obrigação. Clique. Enviei. Imediatamente usei o recurso de bloquear contato. Não escrevi mais uma palavra e finalmente fechei o portão para a perspectiva de outra discussão inútil.
Durante todo o fim de semana que se seguiu, embarquei em uma limpeza total. O desejo de limpar a sujeira do chão tornou-se secundário. O objetivo desta renovação moral era banir a velha sujeira do passado para o abismo escuro do esquecimento. A mesma sujeira que eu pretendia embalar em caixas para a mudança para a casa dos meus sonhos com o homem da minha vida. Tudo o que eu tocava e jogava no saco de lixo plástico levantava alguns gramas poderosos de peso dos anos passados. No início da tarde, comecei a organizar livros didáticos em uma prateleira velha e avistei uma fotografia enfiada entre as frestas. A foto nos mostrava sorrindo de orelha a orelha durante nossa primeira viagem romântica com Lucas para Campos do Jordão. Nossos cabelos estavam despenteados e bagunçados pelo vento forte. Olhando para nós dois naquele recorte de tempo, não gritei de fúria. Senti uma sensação avassaladora de pena. Uma pena por nós dois. Tão ingenuamente convencidos dos futuros impecáveis que nos aguardavam na vida adulta. Coloquei aquela única memória em um envelope fino e a enfiei no canto da gaveta de baixo, sem qualquer vontade de destruir o papel. Apagar e liquidar relíquias da existência era desnecessário. Tudo o que era preciso era cortá-las. Enquanto os sons da noite enchiam o ar, ajeitei meu corpo com uma xícara de chá de ervas na pequena varanda anexa do meu apartamento em Vila Madalena. Os gritos de crianças brincando, o ronco dos motores dos carros, os sinos dos ciclistas na estrada chegavam a mim de baixo. Era tudo muito cruel, até o âmago. Tive uma sensação gigantesca de ressurreição, de uma existência livre do que poderia ter sido e do que é uma obrigação. Minha mente voltou às palavras de minha falecida mãe sobre a necessidade de autocontrole financeiro e autogoverno moral. Como uma jovem ingênua, eu não conseguia compreender o peso desses avisos. Agora eu entendia. Mãe, me perdoe. Sua filha nunca mais a fará chorar de preocupação. Um calor se espalhou do meu peito até o pescoço. Não o fogo da euforia do êxtase ou do capricho. Era um fluxo sólido de calor constante. A escuridão envolveu completamente o céu. Deitei-me reta no colchão de espuma da minha cama. Abri as notificações do navegador para notícias mundiais e desliguei instantaneamente a tela. A vontade de verificar chamadas intrusivas de pessoas com a corda no pescoço, exigindo subsídios emocionais e monetários, desapareceu para sempre. Meu mundo havia descarrilado do círculo de rostos e nomes falsos. Um momento antes de fechar os olhos, peguei a capa dura de um caderno com alguns conceitos rabiscados em suas páginas e adicionei um modesto resumo. Meus ativos financeiros voltaram para seu legítimo dono. Mais importante, meu coração não vagueia mais como um vira-lata sem teto na coleira de um açougueiro sem rumo e sem vontade própria. Apaguei a luz. O brilho amarelo da lâmpada do teto acima de mim desapareceu, deixando uma zona de escuridão como um casulo protetor ao redor do meu corpo apático na cama, que pela manhã formaria a postura sólida de um personagem lentamente construindo confiança e uma casca mais dura para as batalhas da vida. Um mês depois que me afastei do pelotão de fuzilamento de um casamento de fachada, entendi que a ferida em meu peito não seria curada por remédios, mas pelo rigoroso princípio de nenhuma ilusão. Acordei de manhã, desci para arejar a fumaça do escapamento das ruas, saudando a manhã com uma xícara quente e escaldante de café expresso preto de uma máquina, e olhei através das finas janelas, em forma de teia de uma pequena cafeteria, em frente ao meu prédio alugado. A cidade zumbia à minha direita, uma batida de tambor natural da vida me lembrando da minha própria existência na capital. O smartphone vibrando zumbiu por um momento. Tia Helena, temos a segunda parcela. Digitei rapidamente uma confirmação no teclado virtual. Enviei uma mensagem desprovida de emojis expressivos, com um sorriso forçado, resistindo à vontade de ser excessivamente expansiva. A questão do dinheiro foi resolvida em seu devido lugar. Dinheiro é uma estrutura material, não uma corda de ferro no meu pescoço para minha consciência.
Juntando minhas coisas para o trabalho, olhei para o canto escuro do quarto, entre o topo do armário e a cama, e meus olhos caíram naquele vestido deslumbrante, esterilmente trabalhado, produto de alfaiataria, que custou vários milhares. Ele jazia, desempacotado, ao lado da cama, com um aglomerado de perguntas silenciosas sobre seu veredicto final, como se estivesse esperando por mais de um mês pelo julgamento sem apelo para o carrasco. Parei pouco antes de meus próprios sapatos sair apressada batendo a porta. Havia as prioridades de hoje com planos de escritório de grande importância. Naquela tarde, uma notificação chegou ao telefone fixo do escritório sobre uma instituição de caridade que buscava doações para os menos favorecidos, procurando vestidos para noivas necessitadas. O tom gentil, na linha de ajuda, não era invasivo sem a persuasão ditatorial de um pedido insistente. Clique. Desliguei meu olhar congelado na janela, encontrando um acordo silencioso em meu coração para a execução deste elemento dentro de mim. A tão esperada decisão final havia chegado. Peguei o grande pacote nos braços, levantando suavemente a tampa do papelão resistente com revestimento fosco. Debaixo dele, o vestido branco, como a neve, jazia, mal respirando. A brancura fenomenal do véu, sem a menor falha, vinco ou dobra no tecido da fábrica do tecelão. Mas perdi aquela inspiração aguda ao encontrar a textura lisa do tecido, como um golpe no coração, com uma pontada de arrependimento pela oportunidade perdida de um tempo diferente de mim e daquele sonho de vestimenta de casamento. Coloquei a coisa toda dentro de um grande saco de pano armado no meu ombro, com uma carta enfiada em uma dobra da bainha, com uma prosa esteticamente escrita. Este é um vestido de noiva novo. Eu nunca o usei. Espero que traga felicidade a outra noiva. Não assinei meu nome entregando-o anonimamente nas mãos de uma voluntária na porta da fundação. Ela me olhou com uma mistura de espanto com o estado impecável do vestido e um desejo de perguntar sobre o motivo de seu abandono. Uau, é lindo! Você tem certeza de que quer doar? Deve ter custado uma fortuna. Custou. Respondi minhas bochechas contraídas, meus lábios se esticando em um sorriso mais largo. Perdi o propósito para esta vestimenta no meu amanhã. Não provocou uma pontada no meu peito. Pensei por um momento, balançando a cabeça levemente para perder o pensamento em um flerte de palavras. Não porque dentro do meu portfólio de comportamentos e experiências eu embalei um suprimento mais sólido de valores. Ela assentiu comovida, um brilho úmido no canto dos olhos, brilhando com admiração e dignidade às minhas palavras. Enquanto eu estava sob o céu aberto da cidade, iluminada pelos rastros das luzes dos carros, saí do prédio do escritório saciando uma fome monstruosa e sem sentido, por solidão e medo, apenas para receber uma leveza súbita e incompreensível de ser pelas confissões que eu havia feito em meus sonhos. Por um roteiro que nunca se tornou minha realidade, aquele escrito pela mãe de Lucas. Voltando à minha rotina noturna, recebi uma notificação no meu Messenger de uma amiga próxima. Sério. Você simplesmente jogou seus milhares de reais de seda lisa e tule nobre em uma gaveta para estranhos experimentarem por pena apenas para apagar o passado. Uau, você tem coragem, garota. Estou tão orgulhosa de você. Sério, você é incrível. Um sorriso surgiu novamente enquanto eu digitava sob o brilho da tela. Para me ajudar a descartar o pesado arsenal dos viciados da minha mente e o fardo de usar um jugo inútil, ela enviou uma série de emojis rindo, convidando-me a respirar o ar fresco no litoral para um fim de semana de recuperação mental. Ok, esse plano funciona para mim. Digitei, concordando com o convite. Olhando para a janela escura, a silhueta de uma figura de alguns anos frios passados apareceu em minha mente perdendo as formas distintas dos sentimentos monstruosos de obrigação, medo da perda e da ruptura de um futuro estável que antes dominavam meu coração. Não era que eu me sentisse superior ou uma versão mais forte de mim mesma. A única coisa que me empurrou para enfrentar as mentiras
Foi meu erro final inescapável. Despertar uma força e instinto adormecidos para voltar e lutar pelo meu próprio destino, para defender a verdade e para não permanecer presa por erros que consumiriam todos os meus dias futuros sob o jugo de estranhos sem direitos ou respeito. Meu celular vibrou na mesa novamente. Tia Helena, a transferência da terceira parcela será processada no início da programação da próxima semana, disse ela ao telefone. Bom, tudo está resolvido então. Todos os assuntos legais definitivamente encerrados para evitar mais problemas. Claro, Lara, disse tia Helena com um sorriso. Em troca, exijo o silêncio total de rádio das fofocas da família do seu ex-noivo. Você agora está totalmente protegida legalmente. Eles não têm acesso a você. A ligação terminou, fechando os olhos enquanto a luz no teto se apagava. A escuridão me envolveu como um sussurro da porta entreaberta antes de eu cair em um sono silencioso e tranquilo. Se vocês, caros ouvintes, seguiram minha história até agora, se já sentiram raiva, compaixão e alívio quando decidi não prosseguir com aquele casamento errado, por favor, cliquem no botão de inscrição deste canal para continuar me acompanhando. Seu amor e apoio são uma grande fonte de força para mim e para muitas outras mulheres, lembrando-nos que escolher a si mesma nunca é um erro. Na manhã seguinte, vesti o cardigã que minha mãe havia tricotado e saí para a rua. O suéter não era novo. Os pontos não eram perfeitos, mas era quente. Mamãe uma vez disse: Você só precisa viver bem. Deus não ficará de braços cruzados. Eu acreditei nisso. Não me tornei noiva. Não houve casamento nem vestido branco caminhando pelo corredor. Mas eu cruzei outro limiar em minha vida. Aquele em que parei de dar o direito de decidir minha felicidade a qualquer outra pessoa. E quando penso nisso, sinto uma grande gratidão. Gratidão por aquela noite escura antes do dia do casamento. Gratidão pela porta entreaberta. Gratidão por aqueles frios e impiedosos 3 minutos de gravação. Porque se não fosse por tudo isso, eu poderia ter que pagar com o resto da minha vida. Depois que o vestido de noiva se foi de vez do meu apartamento, a vida não se tornou vazia como muitos poderiam imaginar. Pelo contrário, foi preenchida até a borda com coisas que tinham um propósito concreto e definido. Provavelmente, foi quando a distração constante do noivado terminou que comecei a ver claramente a estrada reta à minha frente. Na manhã de segunda-feira, entrei na sala de conferências principal, segurando uma pilha grossa de documentos. O projeto que consumiu minha equipe por quase 3 meses deveria ter seu resumo final de fim de ano na sede da empresa, no centro de São Paulo. Nos dias que antecederam o frenesi pré-casamento, eu havia planejado delegar a apresentação a um colega como um favor a um amigo, prestes a selar o nó sagrado para ajudar o chefe de nossa futura família a obter uma promoção. Olhando para trás agora, eu tinha apenas um leve sorriso zombeteiro nos lábios pela falta de fé abissal que eu já tive em meus medos de perder o amor. Casey e o olhou para a equipe de gestão reunida ao redor da mesa de conferências. Lara, a apresentação de auditoria para o Conselho de Administração é sua para liderar. Correto, senhor. Eu disse em um tom firme, encontrando o olhar do meu chefe sem um bocejo ou um piscar de estresse, pronta para navegar pelas planilhas para o público na tela. A apresentação foi tranquila, sem um único tropeço, sem uma dúvida em meus argumentos, sob a saraivada de perguntas afiadas do conselho e dos diretores. Meu supervisor direto assentiu em aprovação, dando um tapinha discreto no meu ombro. Trabalho brilhante, Lara, disse meu diretor de departamento com um aperto de mão enquanto saíamos do intenso debate para uma pausa para o café. Eu apenas fiz meu trabalho, respondi, mas senti uma onda de orgulho. Não era apenas sobre manter meu emprego, era sobre recuperar minha identidade profissional. Quando nos sentamos com a equipe para o almoço, um gerente sênior mais velho se virou para mim diretamente. Lara, os boatos dizem que sua vida pessoal passou por alguns momentos difíceis.
Sem emoção, continuei comendo minha refeição fria. Então olhei para ela com um sorriso gentil. Não se preocupe. Aprendi uma lição sobre aplicar os freios pouco antes de um grande descarrilamento. Consegui salvar meus bens bem a tempo. Ela baixou o olhar, o rosto sério, confirmando um pensamento silencioso. Pisar nos freios para se salvar de medos sufocantes exige nervos de aço e uma poderosa dose de coragem. Senti um pouco de compreensão de estranhos que, apesar de sua ignorância e julgamento, dão respeito tácito àqueles que se mantêm firmes no olho de uma tempestade. Naquela noite, tia Helena me mandou uma mensagem. Última parcela confirmada. O caso está oficialmente encerrado. Você está livre. Eu li. Sem coração acelerado, sem grande entusiasmo, apenas uma sensação de leveza. Ótimo, tia Helena. Naquela noite liguei para alguém com quem não tinha contato ativo há muito tempo. Senhora Guedes, a antiga vizinha da minha mãe. Olá, senhora Guedes. Ah, que bom ouvir de você. Já faz um tempo. Como você está, querida? Estou bem, senhora Guedes. Eu só queria perguntar uma coisa. Sei que mamãe às vezes deixava coisas com a senhora. Ainda há algo dela aí? A senhora Guedes ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. Ah, sim, querida. Há uma sacola de lona. Eu aguardei em segurança. Assenti lentamente um nó se formando em minha garganta. Entendo. Passarei aí para pegar. No fim de semana, voltei ao antigo bairro onde minha mãe morava. A pequena rua ainda era a mesma. Apenas a velha loja de esquina tinha um novo dono. A senhora Guedes me entregou uma sacola de pano azul claro. Dentro havia algumas fotos antigas, um caderno e um envelope fino. Abri o caderno à caligrafia inclinada familiar da minha mãe. Lara, minha filha. Se você está lendo isso, significa que não estou mais ao seu lado. Não fique triste. Eu só quero que você viva bem a sua vida por si mesma. Fiquei imóvel por um longo tempo. Essas palavras não ordenavam sacrifício, paciência ou autonegação. Elas me ensinaram apenas uma coisa: viva bem por si mesma. No caminho de volta, parei no meu apartamento no Itaim Bibi. O apartamento que nunca havia sido tocado pelo sapato de ninguém da família do meu ex-noivo. Havia apenas o cheiro de tinta fresca, o sol entrando pelas janelas e um profundo silêncio. Abri a porta, fiquei no meio da espaçosa sala de estar e de repente comecei a rir. Pelo menos você não perdeu o teto sobre sua cabeça? Eu disse a mim mesma. Naquela noite, liguei para minha amiga Janaína. No próximo fim de semana vou me mudar para meu apartamento no Itaim Bibi, disse eu decididamente. Você está se sentindo bem. Melhor do que eu pensava. Ok, eu vou ajudar com as caixas. Ótimo. Naquela noite dormi em um colchão no chão da minha nova sala de estar. Eu ainda não tinha cama ou móveis, mas o calor do piso aquecido e a certeza de que estava em minha própria casa me fizeram adormecer em um instante com uma profunda sensação de paz e alívio. Na manhã seguinte, fui acordada por uma notificação do meu aplicativo bancário. A última parcela da dívida da família de Lucas havia sido depositada. Larguei o telefone, sentindo apenas indiferença. Eu não tinha mais nenhum desejo de analisar o passado ou pensar na família tóxica do meu ex-noivo que me via como nada mais do que um caixa eletrônico gratuito. Eu estava finalmente livre. Não havia e se. Havia apenas uma certeza. Eu tinha escolhido bem. Fiz café, saí para a varanda e admirei a cidade despertando e minha própria vida. Livre de obrigações. Gratidão enganosa e do falso abraço de uma família que nunca foi minha. Cerca de 2 semanas depois de me mudar para o meu apartamento no Itaim Bibi, comecei a me acostumar com o novo espaço maior. O sol da manhã deslizava pelo grande vidro das janelas da varanda, projetando sombras no piso de madeira e insuflando uma sensação de descanso feliz neste novo espaço.
Um espaço definido pela minha própria solidão, uma nova fórmula a ser replicada a cada dia. O simples ato de respirar ar puro aliviava meu peito livre do fardo de me reportar a alguém, mas de ser constantemente monitorada a cada movimento que eu fazia. Nas primeiras noites, senti uma dissonância que dificultava o sono. No entanto, isso se originou do reencontro com um espaço destinado exclusivamente à minha própria existência, livre dos ditames de uma esfera superior ao meu lado. Uma vez que superei o processo de acomodação, minha respiração, ao encostar a cabeça no travesseiro, sinalizava o fim das ansiedades do dia, extinguindo os tremores de pensamento sobre fantasmas matrimoniais enganosos e perseguidores de porta. No trabalho, a corrida por relatórios caiu na agitação diária, não mais girando em torno do romance imaginário de uma mulher abandonada. Um novo projeto renovou meu foco. Ao mesmo tempo, entrei no escritório do diretor com uma proposta. Lara, o diretor-geral, começou seu olhar observador. O conselho discutiu e vê em você a mente e a alma para uma promoção. Isso absorverá muita da sua energia, mas traz a chance de um nível mais alto de prestígio na carreira, com viagens e benefícios. Você assumirá o leme deste navio. Eu assumirei. Eu disse minha voz firme. O diretor deu um breve aceno de cabeça, uma sombra de sorriso no rosto confiante em minha pronta aceitação do desafio. Meu coração batia com excitação pela batalha de carreira à frente. De beijo como psiquiante ganhou. Estaria me preocupando com o que Lucas e Sônia pensariam. Eles se ressentiriam de mim. Me chamariam de uma carreirista egoísta. Agora isso nem sequer tinha o direito de existir. Naquele fim de semana, Janaína veio me ajudar a montar os móveis. Sentada no chão com uma chave de fenda na mão, ela olhou para mim e disse: Sabe de uma coisa, Lara? Você parece muito melhor como se tivesse tirado uma tonelada dos ombros. Porque eu tirei, respondi com uma risada. Minha vida inteira pensei que tinha que me encaixar com alguém e ganhar seu amor. Agora percebi que é suficiente viver em harmonia comigo mesma. Na tarde de domingo, fui ao cemitério. Coloquei um buquê de crisântemos brancos no túmulo da minha mãe. O vento frio movia suavemente os galhos das árvores. Estou bem, mãe, sussurrei. Eu entendi sua lição. Nunca mais deixarei ninguém me usar. Não sacrificarei minha vida por pessoas que, sob o disfarce de família, só veem dinheiro em mim. O farfalhar do vento parecia sua aprovação silenciosa. Em uma noite de sexta-feira, no início do inverno, parei na minha cafeteria favorita no térreo do meu prédio de escritórios para trabalhar em alguns slides. Um dia normal, música jazz ao fundo, até que ouvi uma voz familiar. Lara. Olhei para cima. Lucas estava parado ao lado da minha mesa, mais magro do que antes, com uma jaqueta escura. Seus olhos continham uma mistura de surpresa e hesitação. Em vez de constrangimento, senti apenas completa indiferença. Oi, eu disse com um aceno de cabeça educado. Ele fez uma pausa, depois puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente, mantendo distância. Não pensei que te veria aqui. Eu trabalho aqui perto, respondi. Venho aqui às vezes. A atmosfera não era tensa nem familiar. Era como duas pessoas que se conheceram e agora eram estranhos com um passado em comum. Você parece diferente, disse ele. Mais calma, mais leve. Sorri. Talvez porque não estou mais me forçando a fazer nada. Ele olhou para baixo, girando a xícara à sua frente. Pensei muito sobre tudo o que aconteceu. Sinto muito por não ter te protegido, por ter deixado acontecer. Olhei para ele por um longo tempo. Não para considerar o perdão, mas para ter certeza de uma coisa importante. Essas palavras ainda me afetam, Lucas. Eu disse lentamente. É seu direito pedir desculpas, mas se eu tenho que ouvir ou não, é meu direito. Ele me olhou um pouco confuso. Não espero que você volte. Eu só queria dizer isso.
Entendo, eu disse com um aceno de cabeça. Eu ouvi. Ao sair da cafeteria, ele não me impediu. O vento frio bateu na parte de trás do meu pescoço. Puxei minha gola e caminhei lentamente pela calçada. Senti que um certo capítulo havia se fechado para sempre. Depois de cancelar o casamento, não criei o hábito de perguntar por que isso aconteceu comigo. Em vez disso, perguntei a mim mesma o que faria comigo agora. Viagens de negócios subsequentes, como um seminário de treinamento em Denver, abriram meus olhos. Mulheres de todas as idades, divorciadas, solteiras, casadas. Nenhuma delas definia seu valor por um anel no dedo. Todo mês comecei a reservar um dia exclusivamente para mim. Sem telefone, sem trabalho, sem amigos, apenas eu, um bom livro e a cozinha. Naquela mesma noite, Janaína, sentada no meu chão, perguntou: Você já se arrependeu? Arrependida de quê? De cancelar o casamento. Não. Se me arrependo de algo é de ter duvidado do meu próprio valor, eu disse. Eu costumava ter medo de perder uma pessoa ou um relacionamento. Hoje só tenho medo de me perder. Minha história não termina com um casamento luxuoso ou uma vingança dramática. Ela termina com um despertar. Como uma mulher que cancelou seu casamento um dia antes e salvou sua própria vida. Quero deixar uma mensagem para cada pessoa que está no altar com a pessoa errada. O amor sozinho não é suficiente sem respeito, transparência e um senso de segurança. Não se comprometa apenas por medo da idade, da solidão ou da fofoca. Entendi a importância da independência financeira e emocional, e a importância de estabelecer limites. Alguém que realmente te ama não te tratará como seu suporte financeiro ou um recurso material. Se você já se encontrou em tal situação, desacelere e ouça sua intuição.